Olá, pessoal! Hoje nós iremos começar a estudar o sistema imunitário. O sistema imunitário ele faz parte da imunidade do organismo, só que juntamente com o sistema linfático. Eu dividi essa aula em duas partes, então na aula de hoje a gente vai ver a parte da imunidade natural e na próxima aula da imunidade adquirida. O que é a imunidade? A gente escuta muitas pessoas falarem assim, estou com a imunidade baixa. E a gente associa a imunidade baixa com algumas doenças. Mas o que significa imunidade? É a capacidade do organismo de ele se defender contra um corpo estranho, contra um agente invasor. Esse corpo estranho pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um protozoário, pode ser uma substância tóxica. E esses invasores, eles podem entrar por diversas partes do seu corpo, através de um ferimento, através das vias aéreas, através do contato com o sangue contaminado. De diversas maneiras, esse corpo estranho ele pode entrar no seu organismo. Mas o seu sistema imunitário, junto com o seu sistema linfático, vai te defender contra esses invasores. Então, a imunidade ela é composta pela ação realizada pelo sistema imunitário junto com o sistema linfático. Na aula de hoje, a gente vai ver apenas o sistema imunitário, falando sobre a imunidade natural, mas existe também a imunidade adquirida. O que é aquela imunidade natural? É aquela que nós já nascemos com ela. Então, nós temos uma defesa que a gente chama de defesa de barreira, que é uma barreira física tentando impedir com que esse agente, esse invasor, ele entre no seu corpo. Então, isso faz parte a pele, os mucos que são produzidos por algumas regiões e algumas secreções. Então, esses três tipos aqui funcionam como uma defesa de barreira física. Existem também as nossas defesas internas. Nós já nascemos com leucócitos, que é o mesmo que glóbulo branco. São as células de defesa do seu organismo que estão presentes no sangue. Os anticorpos também entram aqui como defesas internas. Só que os anticorpos nós nascemos com poucos, né? Quando a gente toma o leite materno, a gente adquire mais alguns anticorpos que vieram da mãe e nós também produzimos alguns anticorpos ao longo da nossa vida. A gente vai estudar também como que isso acontece. E na imunidade adquirida é aquela que a gente adquire, então envolve essa produção de anticorpos, tá? Então os anticorpos que a gente produz ao longo da vida vêm com a imunidade adquirida. E também nós produzimos uma célula de memória para facilitar a produção de anticorpos. Dentro da imunidade natural, então, a gente tem as defesas de barreira, que é o que a gente vai ver aqui agora. Nós temos como defesa de barreira aquela chamada mecânica, a química e a microbiológica. Então, começando aqui pela barreira mecânica, nós temos a pele. Então, na pele existe uma substância chamada de queratina, e a queratina recobre a pele, deixando e formando uma camada impermeável na pele. Então, ela impede que o micro-organismo entre através da pele. Logicamente que o micro-organismo ele só vai entrar pela pele se existir algum tipo de lesão nela, porque essa lesão ela rompe essa camada de queratina. Nós temos também o muco. Então, o muco ele é produzido pelas mucosas. Como exemplo de mucosas, a gente tem as narinas e o canal vaginal. O muco é uma substância pegajosa que faz com que o micro-organismo se grude nele. Então, impede que o micro-organismo entre através dessas mucosas ou também reduz a mobilidade desse micro-organismo. Como forma de barreira química, a gente tem as secreções produzidas por várias regiões do nosso corpo. Nestas secreções existem substâncias ácidas ou enzimas, e estas substâncias vão impedir que aquele agente invasor se prolifere. Aonde que eu encontro estas substâncias? Quais são as secreções? Nós temos o suor produzido pelas glândulas sudoríparas. Nós temos as lágrimas produzidas pelas glândulas lacrimais. Temos a saliva produzida pelas glândulas salivares.
Temos o suco gástrico, produzida pela mucosa do estômago, e temos também a secreção sebácea, produzidas pelas glândulas sebáceas da nossa pele. Então, todas essas secreções, elas ajudam impedindo que o micro-organismo entre ou se prolifere no nosso organismo. Como barreira microbiológica, a gente tem a nossa flora bacteriana. Então, no nosso intestino, pele, boca e vagina, existem bactérias que vivem naturalmente sem causar nenhum tipo de problema para a gente. Esta bactéria acaba nos protegendo porque ela inibe a multiplicação de micro-organismos patogênicos que tentem invadir o nosso organismo, pois elas competem por espaço e alimento com os agentes invasores e dessa maneira elas acabam nos protegendo. Ainda falando sobre a imunidade natural, a gente vai ver a defesa interna. Para que a gente chegue na defesa interna, é porque a defesa de barreira não funcionou. Então, o micro-organismo conseguiu atravessar a barreira e entrou dentro da corrente sanguínea. O nosso organismo vai tentar nos defender, provocando uma série de reações, que são causadas pelos leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, que estão presentes no sangue, e pelos anticorpos. Lembrando que a gente nasce com uma quantidade muito pequena de anticorpos, que foram aqueles que atravessaram a placenta durante a gestação, mas ao longo da nossa vida a gente vai produzindo uma quantidade maior de anticorpos. Esse processo de defesa interna pode durar algumas horas ou até alguns dias, para que o nosso corpo possa se livrar desse agente invasor, desse micro-organismo patogênico. Nesta etapa da defesa interna, vai acontecer um processo chamado de inflamação e também pode acontecer a elevação da temperatura, que a gente chama de febre. Então vamos ver como que isso acontece agora. Vamos ver agora então como que esses leucócitos defendem o nosso organismo, como que eles participam dessa defesa interna, já que o micro-organismo atravessou as barreiras. Lembrando que os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, são células e são produzidas na medula óssea vermelha, mas também são produzidas no baço, no fígado e no timo. Estas células fazem o que a gente chama de defesa inespecífica. É a primeira linha de defesa do seu organismo. Então, toda vez que entrar algum agente invasor, a primeira linha de defesa vai ser através dos leucócitos. Nós temos uma grande variedade de leucócitos, cada um vai agir numa defesa específica, mas a maioria realiza a defesa na forma de fagocitose, que é a digestão daquele agente invasor. Mas a gente também tem leucócito que produz os anticorpos, que são proteínas, e os anticorpos vão fazer uma defesa mais específica. Então, aqui eu coloquei os tipos de leucócitos que a gente produz. Tá? Nós temos os neutrófilos e os monócitos. Esses dois tipos de leucócito fazem a nossa defesa na forma de fagocitose, que eu já explico para vocês nessa figura aqui. Os linfócitos são outros tipos de leucócitos responsáveis pela produção de anticorpo, que é uma defesa específica. Nós temos um outro tipo de leucócito, que são os basófilos, que eles agem nos processos alérgicos, e a gente tem os eosinófilos, que também agem contra as alergias e contra os parasitas que podem estar no seu corpo. Então vamos entender aqui como que acontece a defesa por fagocitose. Então aqui no número 1 existe um invasor, um agente invasor, e o leucócito vai englobar esse agente invasor. Então, vai acontecer um prolongamento da membrana plasmática, formando aqui um pseudópodo. E aí, englobando esse invasor, acontece o que a gente chama de fagocitose. Esse invasor englobado forma uma estrutura que a gente chama de fagossomo. O fagossomo ele vai se unir a uma organela citoplasmática chamada lisossomo. O lisossomo ele apresenta enzima digestiva lá dentro. Então, quando o lisossomo se une ao fagossomo, vai liberar lá dentro as enzimas digestivas.
Nessa região aqui, a gente chama de vacúolo digestivo. Então, neste vacúolo vai acontecer a digestão desse agente invasor. Após a digestão, algumas substâncias vão ser absorvidas por esses leucócitos aqui e outra parte vai ser liberada para o meio externo, num processo que a gente chama de exocitose, então liberação dos resíduos da digestão. Então, como eu disse no slide anterior, os anticorpos são proteínas e elas são produzidas por um tipo de leucócito chamado de linfócito. Então, estes anticorpos, eles agem uma defesa específica, porque eles precisam reconhecer o antígeno que está presente naquele agente invasor. Ah, mas o que é o antígeno? O antígeno é uma estrutura que fica na membrana daquele agente invasor. Então, aqui na minha figura eu tenho uma bactéria. Estão vendo essas bolinhas vermelhas? São os antígenos. Isso que é identificado quando a bactéria entra no seu organismo. Então, a partir do momento que o linfócito percebeu a entrada de uma bactéria, ele vai reagir contra esse antígeno, produzindo um anticorpo específico para se ligar nele. A partir do momento que o anticorpo se liga no antígeno, formando a ligação antígeno-anticorpo ou anticorpo-antígeno, vai acontecer a inativação dessa bactéria. Então, como agente invasor, temos vírus, bactérias, protozoários, células cancerígenas, vários tipos de invasores. Só que cada invasor tem um antígeno específico na sua membrana. Este reconhecimento do antígeno faz com que o leucócito produza um anticorpo específico para se ligar a esse antígeno. Então, por isso que a gente diz que a defesa feita por um anticorpo é uma defesa específica. Por exemplo, se você tem uma bactéria que causa tuberculose, só vai destruir essa bactéria um antígeno contra a bactéria da tuberculose. E assim por diante. É uma defesa específica porque essa ligação ela tem que ser específica. Então, quando um micro-organismo ele atravessa a defesa de barreira, nós temos as defesas internas para tentar combater esse micro-organismo, esse agente invasor. Como os sintomas de que está acontecendo a defesa interna, a gente pode ter a inflamação e a febre. O que é a inflamação? A inflamação é o resultado de que um tecido sofreu algum tipo de agressão. Nessa agressão pode ser uma lesão, um ferimento, pode ser um trauma, por exemplo, uma batida, ou pode ser até mesmo causada pelo próprio corpo, no caso das doenças autoimunes. Quando um tecido ele está inflamado, vai acontecer o aparecimento de vermelhidão, edema, dor e um aumento na temperatura do local. Por que isto acontece? Então, quando você tem uma agressão, vai aumentar o fluxo sanguíneo naquela região. Ah, mas por que isso acontece? Lembrando que o sangue está carregando os leucócitos, que são a célula de defesa. Então, para melhorar a defesa, vai chegar lá mais leucócitos. Então, aumentando o fluxo sanguíneo, eu tenho uma maior quantidade de sangue e aí aquela região vai ficar vermelha. O edema é um inchaço. Por que acontece isso? Então, aumentou o fluxo sanguíneo, vai acabar acontecendo o extravasamento do plasma sanguíneo naquela região. Então, aquele líquido vai provocar um inchaço naquele local. E por que acontece dor? Porque esse inchaço acaba pressionando e estimulando alguns terminais nervosos que se encontram naquela região e você acaba sentindo dor. Ah, por que acontece o aumento da temperatura? Lembrando que o sangue, ele distribui o calor para o corpo, então se eu aumento o fluxo sanguíneo, está chegando mais sangue, está chegando mais calor. Por isso que aumenta a temperatura naquele local de uma área que está inflamada. Cuidado que infecção não é a mesma coisa que inflamação. Na verdade, a infecção é uma inflamação quando ela é causada por bactérias. Então, quando um tecido ele está infeccionado, vai aparecer
vermelhidão, edema, dor, aumento na temperatura local e também vai aparecer o pus. O que é a formação do pus? O pus ele é o resultado de uma batalha que aconteceu para tentar eliminar aquele micro-organismo, aquela bactéria. Então, o que tem dentro do pus? Vai ter milhares, milhões de bactérias, vão ter leucócitos e as células daquele tecido que foi afetado. Tudo isso morto, porque é o resultado de uma batalha. Então, quando esta agressão que o seu tecido sofreu foi causada por uma bactéria, além desses 4 sintomas, a gente vai ter a formação do pus. Então, falou em infecção, você tem que lembrar de bactérias e aí vai acontecer a formação do pus. Também pode acontecer como sintoma de uma defesa interna a febre. A febre é uma reação devido a um agente invasor, mas também pode acontecer devido a uma toxina, uma intoxicação. A febre, é o aumento da temperatura, e isso é importante como forma de defesa, porque isso afeta os antígenos que estão presentes naquele micro-organismo, e isso faz com que ele seja destruído. Então, sendo destruído, a febre também provoca no local daquela infecção um local impróprio para aquela proliferação daquele micro-organismo. Ah, mas o que caracteriza a febre? A temperatura normal, ela encontra-se entre 36 e 37 graus Celsius, depende aí da pessoa. Então, a gente fala em torno de 36,5. A gente tem o estado febril, que ele é um pouquinho maior do que a temperatura de 37, mas eu não considero febre ainda. Quando você está no estado febril, é importante você não tomar nenhum tipo de medicação, porque esta febre baixa é uma forma de defesa do seu organismo. A febre, ela é considerada quando a sua temperatura ela está a partir de 38 graus Celsius. Se ela chegar a 40, já é uma febre muito alta, precisa se preocupar e tomar cuidados maiores. Quando você está com febre por muito tempo, aí sim é indicado o uso de medicação para baixar essa temperatura.